Olá, meus amigos, como estão? Espero que bem. O tema de hoje é um pouco sensível, não vamos estar a falar sobre nada em particular, vamos estar a falar sobre o tópico em geral, porque eu sinto que estar a propagar a situação em si ainda piora as coisas e, como tal, prefiro abordar o tópico de forma leve do que estar a falar em particularmente sobre o caso, ok? Eu acho que toda a gente já sabe o que tem acontecido nas últimas semanas. Epá, não vale a pena estar a falar mais sobre isso. A malta tem-me vindo pedir opinião vezes sem conta. Tem havido muita gente a propagar isto nas redes sociais e eu sinto que a única coisa que isso gera é piorar a situação e levar as coisas para um patamar mais elevado do que aquilo que supostamente seria o adequado numa situação como estas. Eu já dei a minha opinião sobre este tema várias vezes ao longo dos anos, tenho vindo a dizer a mesma coisa. Já há muitos anos que abordo este assunto. Pá, a última vez que me lembro de ter feito isso foi para aí há uns 3 anos ou 4. Antes disso já tinha feito também outro vídeo. Pá, pronto, tenho vindo a ser um advogado deste assunto e falado sobre isto várias vezes, portanto não é uma coisa que seja estranha, ok? Epá, muito sinceramente, este assunto das nudes é um bocado complexo, ok? É uma coisa que cada vez é mais comum. Eu acho que deve ter começado por volta da altura em que eu era mais chaval, pai, com 17, 16. Foi na altura em que isso realmente começou a ser uma cena. Foi, entre aspas, a minha geração que começou com isso, com esse movimento, I guess. E já na altura isso era muito complicado de gerir, ok? Eu lembro-me de haver os primeiros casos de exposição desse tipo de fotografias e vídeos e pá, não eram bonitos. As raparigas saíam muito lesadas, eu era muito miúdo, também não percebia muito bem as coisas. Nunca fui eu o gajo que obviamente expôs esse tipo de cenas. No entanto, tinha pessoas à minha volta que o faziam e eu, pá, era meio conivente com isso, ok? Não as propagava, mas permitia que aquelas pessoas continuassem a fazer aquilo e a expor esse tipo de fotografias sem haver consequências nenhumas. Pá, aquilo fazia-me alguma impressão já na altura. Eu comentava o assunto com outros amigos meus e tudo mais. No entanto, não se fazia grande coisa. E naquela altura as pessoas também não estavam muito consciencializadas para aquele assunto, percebem? Então ninguém tinha preocupações em relação a isso. O que é que sucede? Houve os primeiros casos, as miúdas saíam pá, extremamente lesadas das situações, eram grande parte miúdas, não havia muitos casos de rapazes a ter esse problema na altura, até porque eu acho que ainda hoje é muito raro isso acontecer com rapazes, é uma cena muito mais do sexo feminino e é lamentável, muito sinceramente, mas pronto, eu percebo o porquê de acontecer. Pá, eu acho que o sexo feminino tem muito mais receio de expor uma cena destas do que o sexo masculino, que embora seja estúpido, é a realidade e tem que ser, tem que ser adressada da melhor forma. O que é que eu ia dizer? Ia-vos dizer que pronto, nessa altura isso já acontecia e tem vindo a aumentar esses casos ao longo dos anos porque também existe mais à vontade para enviar esse tipo de fotografias. Eu não sou nada contra enviar esse tipo de fotografias. Pá, se as pessoas têm confiança e se têm à vontade na intimidade com a outra pessoa para o fazer, pá, acho bem, não tenho problema nenhum com isso, muito sinceramente. No entanto, o problema nunca está do lado da pessoa que envia isso. Está sim do lado da pessoa que recebe, ok? Vocês quando recebem uma fotografia dessas, que pá, se for solicitada, obviamente, se não for solicitada é outra conversa, mas se for solicitada, é pá, vocês devem ter sempre na cabeça que aquela pessoa confiou em vocês para vos enviar uma cena daquelas, ok? É uma cena altamente privada da pessoa, é uma cena que a expõe imenso e vocês, ao estarem a mostrar isso a outra pessoa, ao estarem a enviar a outra pessoa, aquilo que vocês estão a fazer é não só a quebrar a confiança que têm com essa pessoa, mas sim a ser, pá, completamente ridículos, ok? Pá, estão a ser más pessoas mesmo. Não estão a respeitar a outra pessoa, estão até a desrespeitar-se a vocês mesmos, na minha opinião, e estão só a mostrar que não merecem esse tipo de coisas a toda a gente. Para mim, o mal está sempre em quem partilha esse tipo de fotografias com outros, ok? Acho que o ato de enviar e receber esse tipo de cenas tem que ser privado de uma pessoa. Logicamente que se a pessoa fizer isso por meio de venda de vídeos e porcarias, ok? Tipo, pronto, isso é outro caso, como é lógico, e mesmo assim é condenável estar a partilhar sem autorização. No entanto, são casos diferentes, mas se uma pessoa partilha isso com pá, uma pessoa com quem tem intimidade e essa pessoa revela isso a outros, epá, o mal, na minha opinião, está sempre do lado da pessoa que a revelou, nunca da pessoa que a enviou, ok? Já se debateu muito este assunto, eu senti a necessidade de falar sobre isto
porque vejo muita gente a dizer: ai, mas ela não devia ter enviado isso e a culpa também é dela por se expor dessa maneira. Pá, não concordo, ok? Se vocês têm esse tipo de intimidade, se vocês têm essa confiança, man, o lado errado é sempre o da outra pessoa, muito sinceramente. Não vamos estar aqui a disfarçar e a passar uma ideia, a ludibriar as pessoas com a ideia de que a pessoa que envia é que é culpada. Não, não, ok? Na minha opinião, não. E acho mesmo que quem está errado é a pessoa do outro lado. Neste caso em particular, as coisas tomaram proporções, pá, absurdas, como outros casos já tomaram, obviamente, até lá fora, isso já aconteceu. Parece que isto não tem fim, é um tema que nunca tem fim, as pessoas continuam a propagar e mesmo as pessoas que vêm defender o assunto não o fazem de forma cuidada. Ou seja, há pessoas que eu noto que vão para as redes sociais expor estas situações e falar sobre este assunto e falarem como se fossem paladinos da moral, vêm basicamente trazer ainda mais atenção para o assunto e trazer ainda mais atenção para as fotos que supostamente foram expostas, ok? Pá, eu não sei em que medida é que isso ajuda a vítima. De zero, não tem mesmo... Pá, não tem ponta para onde se lhe pegue. É uma estupidez, ok? Eu só soube deste assunto em particular, desde que está agora a ser mais popular, só soube, obviamente, por via destes terceiros que partilham a situação, dizem quem é a pessoa e dizem onde é que podem encontrar as coisas. Pá, já vi meios de comunicação a partilhar isto, que é uma coisa que me faz imensa confusão. Pá, não sei como é que é possível, não sei como é que não entra aqui uma entidade reguladora disto e diz: pá, meus amigos, isto vocês vão ter que levar uma multa gigantesca. Eu espero que lhes caia um processo em cima, muito sinceramente, ao jornaleco que fez isto. Não, pá, tendo estudado jornalismo, para mim causa-me uma impressão enorme como é que se chega a este ponto. É que, pá, tem vindo a acontecer cada vez mais disparates, mas uma pessoa fica sempre a pensar: ok, é aqui que eles vão parar, é aqui que eles vão traçar a linha da parvoíce. Mas não, continuam em frente. Pá, é absurdo. E a única pessoa que é prejudicada no meio disto tudo é a pessoa que obviamente é exposta. Pá, que é uma pessoa que já, por si só já tem exposição, ainda vai ter mais com esta situação e não é uma exposição boa, na minha opinião. Obviamente a família e os amigos também. Pá, é horrível, estas situações são péssimas para todas as pessoas próximas da pessoa em causa. Epá, e acho que nós temos que começar a chamar a atenção, como já temos vindo a fazer nos últimos anos, mas é a chamar a atenção de forma cuidadosa. Pá, falem sobre o tema de forma geral, não abordem, não digam nomes, pá, não façam isso, porque se houver uma pessoa distraída que não saiba do que é que vocês estão a falar e que passem por um tweet ou uma coisa do género e virem aquilo, vão à procura. Aquilo que vocês estão a fazer é com que mais pessoas vão à procura da fotografia, que aguardem, que façam o que quiserem com ela, que a partilhem, etc. Pá, não façam isso, ok? Vocês estarem a dizer o nome da pessoa é basicamente estar a prejudicá-la ainda mais, ok? Portanto, tenham cuidado com isso. Falar sobre este assunto é bom, na minha opinião. Acho que deve ser desconstruído, acho que é uma coisa que deve ser um tema corrente. E na minha opinião, como já vos disse, este tipo de partilha de cenas do trem, claro, deve ser obviamente punido por lei, ok? As pessoas devem pagar uma multa, devem, na minha opinião, até ter uma pena mínima de prisão, porque isto é obviamente um caso, pá, pronto, isto pode dar cabo de uma vida de uma pessoa, ok? Facilmente, mesmo facilmente. Mas pronto, é o que é, amigos, vivemos nesta sociedade assim, não há muito a fazer. Eu quis abordar este tema um bocadinho de leve, porque obviamente a malta está-me sempre a chatear e a pedir para eu dar a minha opinião sobre isto. Eu já a dei para aí umas 20 vezes, mas a malta continua-me a pedir para eu o fazer. E eu, como não quero estar a dar mais atenção a este assunto e não quero estar a propagá-lo ainda mais, senti que devia abordar isto de forma leve, sem tocar em nomes, sem falar de assuntos em particular, mas basicamente abordar o assunto, abordar o tema. Epá, já encontrei a indicação a isto. Há também já uma situação próxima em que estão basicamente a acusar uma pessoa de ter divulgado a fotografia, uma pessoa em particular. Estão a colocar as fotos dessa pessoa em todo lado, e aparentemente essa pessoa já veio a público dizer que não foi ele que divulgou essa fotografia, que está também a ser uma vítima neste processo todo e que vai recorrer a tribunal. Portanto, pá, não sei se é verídico ou não, não sei se a pessoa está a falar a verdade ou não. No entanto, pareceu um depoimento convincente, na minha opinião, e valida ainda mais a ideia de que tem que haver sempre uma presunção de inocência, ok? As pessoas não podem condenar as outras sem provas, e eu sinto que estas pessoas
pá, têm muito algumas pessoas no Twitter principalmente, têm muito essa forma de agir, e espero que essas pessoas também sejam, obviamente, castigadas devidamente por este tipo de ações. Pá, esta situação ainda vai correr muita tinta, ainda se vai perceber o que é que aconteceu na realidade. No entanto, para mim, é analisar todas as pequenas, pronto, estes pequenos detalhes e tentar perceber. E depois no final fazer os julgamentos que se deve fazer, ok? Não fazer julgamentos em praça pública e tentar cancelar pessoas e tentar pedir que, a marcas e etc. que apoiam as ditas pessoas que pá, cancelem o patrocínio ou whatever, pá, ridículo isso, ok? Até se perceber que realmente foi aquela pessoa que foi a responsável por isso, meus amigos, cortar, tá bem? Por favor. Pronto, é isto. Não há muito a dizer sobre o assunto. É basicamente isto que eu acho. E pronto, gostava de ter a vossa opinião, como é lógico, portanto, como vocês fazem sempre. Comentem aí em baixo nos comentários deste de forma civilizada, por favor. Pá, se gostarem do vídeo, deixem like, sigam-me nas redes sociais, que estão todas em baixo na descrição. E por último, subscrevam o canal, que é o melhor que me podem fazer. Mais uma vez, obrigado por verem, malta. Vejo-vos no próximo. Grande abraço. Tchau, tchau.